Só que antes de eu engravidar, quando eu tinha liberado, eu pedi a ela, né? Nossa Senhora, se for da tua vontade, que eu engravide. E fiz um exame, engravidei, só que a minha gestação não evoluiu, né? E nesse dia em que eu descobri que eu tinha sofrido aborto, eu tinha sido convidada numa ação de graças da família dele, a família do pai dele, todo ano comemora a ação de graças, né? Então, no dia da ação de graças da família do pai dele, eu tinha sido chamada pela tia dele para me vestir de Maria. E foi no dia em que eu descobri o aborto. E aí, nesse dia, eu tive um entendimento que ela estava me confortando. Ela estava me confortando. E foi. Aí eu deixei pra lá. Sou muito mimada. Ela verdadeiramente mandou o manto dela para te cobrir. Foi. Foi literalmente. Você foi coberta literalmente, sim, fisicamente pelo manto de Maria. Perfeito. E aí, passado um tempo, eu desisti. Não quis mais. E aí engravidei novamente. Sem querer, né? Porque praticávamos um método um pouco falho. Esse método falhou. E eu engravidei novamente. E aí, dessa vez que eu me engravidei, eu fui tomada pelo medo. Nessa época que eu engravidei pela segunda vez, né? Que foi o segundo aborto que eu tive, eu já estava bem mais dentro da igreja, né? Eu ia ao Santíssimo todos os dias, estudava muito. Eu gosto muito de conhecer, sabe, Paulinho? Porque eu acho que não se ama o que não se conhece. Então, se eu decido amar a Deus, eu tenho que buscar conhecê-lo. Aprofundar. Né? Eu tenho que colaborar com a graça. Eu tenho que me abrir à graça. E eu me abro à graça buscando. E aí eu já frequentava o Santíssimo todos os dias e descobri que estava grávida. E aí eu fui tomada pelo medo. Eu ia pro Santíssimo todo dia, eu chorava. Com medo de perder, com medo de perder. E aí teve um dia que eu fui pro Santíssimo. E na época era na Face de Cristo, o pessoal da Face de Cristo que frequenta o Santíssimo, todo mundo se conhece, né? Porque no mesmo horário estão sempre as mesmas pessoas. E aí teve um dia que eu cheguei, no dia que eu ia fazer o primeiro ultrassom. Uma mulher que estava lá, que também frequentava todos os dias, assim que eu estacionei, ela me chamou. E aí ela chegou para mim com uma flor e disse assim, Nossa Senhora mandou eu lhe entregar e mandou eu lhe dizer que vai ficar... Não, ela disse assim, Nossa Senhora mandou eu te entregar essa flor e mandou eu te dizer que vai dar tudo certo. Aí eu pensei, pronto. Nossa Senhora me disse que vai dar tudo certo, eu vou fazer ultrassom hoje, meu Deus, é um sinal de Deus. E aí fui pro Santíssimo, comecei a chorar, o pessoal rezou em mim, né? Disseram, Santa Terezinha, olha, reze por Santa Terezinha. Meu Deus, pronto, meu Deus, vai dar certo, porque Nossa Senhora me disse que ia dar certo. E aí a gente fez ultrassom. O ultrassom deu normal, mas eu fiquei encucada. Porque nós escutamos a batida do coração dele, né? Vimos o coraçãozinho dele batendo. Mas deu uma diferença de dias, né? uma semana. De uma semana. Eu tava grávida de 7 semanas e deu que eu tava grávida de 6. E aí eu questionei o médico não, mas isso é normal, você pode ter tido uma ovulação tardia, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Não pode, porque meus 2 meninos não podiam tido. Não, eu era exatamente o tempo, era o tempo que batia com o ultrassom e eu fiquei, né? Com isso na minha cabeça. E aí teve um dia que eu liguei pra minha cunhada, que é radiologista, com cunhada, né, cunhada dele, casada com o irmão dele, a Clarissa. Eu disse, Clarissa, eu tô com um negócio na minha cabeça. Deu essa diferença, ela mais cunhada, isso é normal, isso aconteceu comigo também. Eu disse, não, Clarissa, mas eu tô com um pressentimento. Ela, você quer que eu faça o ultrassom em você agora? Aí eu quero. Ela, pois vem buscar, e a gente vai. Aí eu peguei ela, fui na clínica onde ela costumava fazer os exames. E ela, dito e feito, ela fez o ultrassom e não encontrou, né? Coração, né? Não escutou o coração e ela procurou, né? Porque ela viu. Ela indicou logo, a gente ia para um especialista, E aí né? eu disse, Clarissa, eu sabia. E aí chamou um colega dela na hora, o colega não achou, fui para o hospital.
E aí foi, naquele dia a gente descobriu que realmente o coração não estava mais batendo. Tinha sofrido outro aborto. E nesse aborto eu fiquei muito magoada com Nossa Senhora. Porque eu disse assim, a senhora disse que ia dar tudo certo. A senhora me disse que eu ganhei uma flor. E aí eu procurei minha médica, a médica disse assim, Roberta, se você quiser engravidar de novo a qualquer momento, não é bom você fazer curetagem, porque a curetagem você precisa esperar um tempo e tudo. O ideal mesmo é que você expila naturalmente, né? Faça que ele saia naturalmente do seu corpo. Aí eu, tá bom, pois eu quero que saia naturalmente, eu não quero fazer curetagem. E aí, um certo dia, poucos dias depois, eu comecei a sentir dores fortíssimas, fortíssimas mesmo. O meu primeiro filho, nosso primeiro filho, eu entrei em trabalho de parto, então eu já me toquei que eu estava realmente em trabalho de expulsão, né? E eu senti muitas dores. Eu tava só, ele não tava em casa, tava um toró imenso, ele tinha que buscar os meninos nos esportes, tava só com um funcionário em casa. E aí eu me tranquei no banheiro. E eu só fazia, me lembrei que São Pio, quando ele faleceu dizendo os nomes de Jesus e Maria. Ele faleceu dizendo Jesus, Maria, Jesus, Maria, e eu repeti, né, ali no box, sentindo muita dor. Eu, Jesus, Maria, Jesus, Maria. E pronto, o aborto veio e eu fiquei muito chateada, mas depois eu pensei, não, Nossa Senhora quis dizer pra mim que ia dar tudo certo porque eu ia ficar bem, né? Porque não era a vontade de Deus. Aí eu fiquei me enganar, porque a gente acha, Paulinho. Eu não sei você, mas a gente sempre acha que a gente entende o que Deus quer falar com a gente na hora que tá acontecendo, né? Não, Deus quis falar comigo isso. Foi isso A que gente Deus... sempre acha uma desculpa para... E a gente fica querendo entender naquele momento os planos dele, né? A gente fica, não, porque Nossa Senhora disse, né? Porque... E pronto, aí passou. E quando passou, a gente mudou o método. Continuou sendo contraceptivo, mas eu achava na minha ignorância que esse método não era contraceptivo. Nós fazíamos coito interrompido, mas eu achava que esse método era aprovado pela igreja. Eu só fui descobrir depois que a igreja também não aprova o coito interrompido. E aí, entre isso acontecer, eu me consagrei, né? Na pandemia, no meio da pandemia, eu me consagrei a ela pelo método de São Luís, né? Eu fiz a consagração a Jesus por meio de Maria. Me consagrei no dia 15 de agosto de 2020, quando foi o aniversário dele, dia 27, foi numa quinta, quando foi no dia 30, eu senti uma dor muito grande no abdômen, e aí eu pensei assim, rapaz, eu conheço essa dor. Isso era 2 anos depois do último... Um ano e pouquinho depois do último aborto. Já tinha desistido, né? A gente já não pensava Eu não queria mais, porque os nossos filhos já estavam grandes. Né? Os meninos já tinham, né? Já estavam em outra fase, né? 8 anos. Não queria mais de jeito nenhum. Então, tinha decidido encerrar. Só que nós não utilizávamos, eu não utilizava anticoncepcional, mesmo de pílula, nem DIU, porque eu sabia que a igreja proibia. E não utilizávamos camisinha, porque eu também sabia que proibia. Então eu achava que o coito interrompido a igreja permitia. E aí, eu senti uma dor, aí eu pensei, meu Deus, no meio da madrugada, rapaz, eu conheço essa dor. A dor da implantação, né? Meus 2 filhos eu senti.